Agora Projeto Reina traz uma explanação com base no último versículo do chamado Evangelho de Tomé, uma conversa entre Kefa, Pedro e Yeshua. O último versículo, 114 do Evangelho de Tomé. E Kefa disse, que Miriam nos deixe, pois as mulheres não merecem a vida. Yeshua disse, eu mesmo irei dirigi-la a fim de fazê-la macho, para que também se torne um espírito vivo semelhante a vós, machos. Pois todas as mulheres que a si mesmas se fizerem machos, entrarão no reino dos céus. Texto difícil de entender, para quem só aceita a Bíblia como referência. Mas lembre-se, os irmãos do primeiro século eram mais espirituais do que nós e não tinha Bíblia naquela época. Projeto Reina sempre fala nisso, de vez em quando volta nesse tópico, de que o que a gente chama hoje de Bíblia, hoje em dia, não é o que era realmente a única base daquela época. Naquela época eles tinham os textos dos profetas, que a gente conhece, Daniel, Amós, Isaías, Joel, mais o livro de Enoque. Para conseguirmos acompanhar realmente a compreensão e o zelo dos irmãos do primeiro século, precisamos sair temporariamente dessa Bíblia formatada que tem hoje em dia, que é vendida nas lojas, e pensar como o pessoal do primeiro século pensava. Até porque quando nós apenas pegamos o Evangelho de Tomé e dizemos, mas esse texto é gnóstico, como as pessoas gostam de dizer, esse texto não vale, ele tem uma pegada gnóstica. Até isso precisa ser bem analisado e bem compreendido, porque o gnosticismo nasceu da má interpretação do caminho do Salvador. Ou seja, errado ou não, distorcido ou não, o gnosticismo não passa de uma tentativa de interpretar o caminho de um modo diferente. Era uma interpretação errada, era o caminho de Deus mal interpretado. E a gente não pode desprezar isso totalmente, porque toda religião tem um fundo de verdade. Toda religião diz alguma coisa que é verdade e a gente só precisa saber ler nas entrelinhas e saber interpretar o que realmente tem que ser interpretado, o que tem que ser compreendido. Parece estranho a gente pensar que Pedro não queria proximidade com a mãe de criação do Senhor. Afinal de contas, de cima da estaca, ele pendurado na estaca, ele olha para Yohanan, João, e diz, eis aí a sua mãe, como se estivesse confiando a ele, a Yohanan, o cuidado de sua mãe de criação. Mas por ser um texto inserido dentro do cenário gnóstico, o Evangelho de Tomé, esse termo, a mulher se fazer macho, a mulher se fazer um macho era uma referência à necessidade de uma ascensão espiritual, porque naquela época as mulheres não podiam fazer certas coisas, como a gente já sabe. Vide aquela instrução de Paulo aos Coríntios, a mulher não deve falar o texto sagrado nas reuniões, porque isso era prerrogativa do homem. Mas Yeshua lançou uma resposta a Pedro, quando ele disse isso, Miriam tem que nos deixar, tem que se apartar de nós, porque as mulheres não merecem a vida eterna. Yeshua deu uma resposta a Pedro, como a gente vê no texto, no versículo 114 do Evangelho de Tomé. De fato, naquela época, a premissa espiritual realmente era masculina, como já foi dito em outras explanações. Sacerdote do pacto antigo, não tinha mulher, era só homem. Os 12 de Yeshua, não tinha mulher, era só homem. Mas apesar disso, havia muitas mulheres importantes na obra de Yeshua. Miriam de Magdala, conhecida como Madalena, Marta, a irmã de Lázaro. O que não faltava no caminho de Deus eram mulheres importantes, mulheres relevantes para o reino de Deus. Isso que hoje nós chamamos de machismo era culturalmente normal naquela época. Tão normal quanto o fato de Jacó ter várias mulheres. Era normal entre aspas, porque Iá nunca disse faça, nem nunca disse não faça. Era cultural. Mas vamos nos ater à fala de Yeshua em relação ao que ele respondeu a Pedro no texto. Pedro disse a ele, que Miriam nos deixe, pois as mulheres não merecem a vida eterna no caso. Yeshua disse, eu mesmo irei dirigi-la a fim de torná-la um macho, para que se torne um espírito vivo semelhante aos machos, pois todas as mulheres que se fizerem macho entrarão no reino dos céus. Para mim está muito claro o que isso significa, pegando-se o pensamento da época. Yeshua dizer que tornaria Miriam um macho,
Isso era uma forma, na época, na linguagem da época, de Yeshua dizer que ele estava valorizando espiritualmente as mulheres e que ele iria dirigi-la pessoalmente a fim de que ela se tornasse uma pessoa espiritual com um pensamento voltado para o futuro dos salvos, porque no futuro dos salvos não haverá gênero. Seremos espíritos com Deus na eternidade. Não haverá gênero. Você está entendendo o que eu quero dizer? Yeshua valorizava espiritualmente as mulheres, tanto quanto os homens. Prerrogativas à parte de sacerdócio ou de apostolado, messianicamente falando, as mulheres também tinham o seu valor no reino de Deus. Tinham e têm. Da mesma forma que eles na época acreditavam que o reino era só para judeus. Mas nunca foi só para judeus. Muitas das coisas que a gente vê os discípulos de Yeshua falando eram coisas culturais. Antigamente a cultura era outra. No texto em questão, Pedro diz que as mulheres não merecem a vida eterna. É uma frase difícil de ouvir, né? Esse tipo de colocação que ele faz era uma coisa cultural da época, referente a isso que nós chamamos hoje de machismo. Mas acontece que Yeshua já tinha dito que no mundo vindouro as pessoas não se casam porque as pessoas são como os anjos do céu. Quando nos tornarmos aquilo que a nossa alma foi traçada para ser, não teremos gênero. Distinções de gênero é coisa daqui, do mundo material. Lá não vai ter isso. Ah, mas se lá no mundo espiritual não vai ter gênero, então por que Yeshua chamou a espiritualização definitiva de se tornar um macho? Em relação à figura de manifestação do Deus eterno. Que o Deus eterno tem sua figura de manifestação essencialmente macho. Não é isso que a gente vê na Bíblia? O Deus eterno é o antigo de dias, que se manifesta nas visões como um velho. E Yeshua é o filho de humano. Na visão de Daniel, ele vê um velho e alguém do lado dele semelhante a um filho de humano. A imagem de manifestação do Deus eterno é essencialmente macho. Por isso Yeshua usa essa expressão, inclusive para as mulheres. Eu a dirigirei para torná-la um macho, se referindo à espiritualização definitiva. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Então tenha isso em mente quando você olha para essa frase. Eu mesmo irei dirigi-la a fim de fazê-la macho, para que também se torne o espírito vivo semelhante à voz macho. Não sei se está sendo fácil você compreender o que eu estou falando, porque esse é um tipo de assunto que ninguém aborda. O Projeto Reino é que está abordando isso. Alguém que está definitivamente dentro da vida eterna é referido como um espírito vivo, da essência de macho. É claro que não tinha como haver igualdade total naquela época. Imagina só, 2 ou 3 mulheres andando sozinhas por Israel, fazendo a obra de Deus sem a companhia de um homem. Jamais existiria isso naquela época. Mas mesmo assim, Yeshua valorizava cada mulher que andava com ele como sendo uma testemunha fiel para o reino. A Miriam de Magdala, conhecida como Madalena, ela tem muito mais destaque no imaginário religioso, por exemplo, do que alguns dos 12 de Yeshua. Miriam de Magdala foi uma das primeiras pessoas a dar testemunho de que Yeshua tinha ressuscitado. Elas não podiam agir como os 12, reunindo multidões, ensinando o caminho de Deus, mas eram valiosíssimas para o reino de Deus, como qualquer servo homem. E Yeshua reconhecia isso. É por isso que o referido trecho do Evangelho de Tomé nada mais é do que Yeshua reconhecendo diante da cultura daquela época que, messianicamente falando, as mulheres tinham tanto valor quanto os homens e que por isso ele, pessoalmente, estava cuidando do direcionamento espiritual de Miriam e de todas as outras mulheres que eram fiéis e andavam com ele, para torná-las macho, usando a expressão referente à espiritualização definitiva, em comparação com a imagem de manifestação do próprio Deus, que é essência de macho. E é sobre isso que é esse versículo. Pode parecer difícil porque ninguém fala nesse tema, mas você pode voltar à explanação e ouvir de novo.